A física de partículas trata de altas energias e o universo primitivo é um universo a altas temperaturas. E temperatura e energia são conceitos similares. Então, quando você está em altas temperaturas, você tem que tratar com física de partículas elementares. E no passado, o universo era mais quente e mais denso do que ele é hoje. Portanto, no passado, a física das partículas elementares era algo muito relevante para estudar processos no universo. Por quê? Porque processos do tipo como que surgiram os elementos, por exemplo, hélio, deutério, elementos mais leves, são processos que são basicamente controlados por física de partículas. Hélio é um núcleo atômico muito simples, são 2 prótons e 2 nêutrons. Mas a maior parte do hélio que a gente observa no universo foi formada nessa época da nucleossíntese, que é da ordem de 3 minutos. 3 minutos... Depois do início do universo. Depois do que seria o início do universo. 3 minutos em 14 bilhões de anos é nada. Então, isso é interessante, porque a física, o que a gente conhece de física, explica a história, basicamente explica tudo que a gente conhece da história do universo de 3 minutos até agora. E a nucleossíntese, por enquanto, essa época, a nucleossíntese é o dado observacional mais próximo ao Big Bang que a gente tem, por enquanto. A gente observa o universo hoje. Pois é. E hoje tem átomos de hélio, então a gente tem que medir os átomos de hélio, por exemplo, e ver a quantidade de átomos de hélio que existe Hoje? Hoje. Aí você vai dizer, mas quem me garante que os átomos de hélio que tem hoje é a mesma quantidade que foi produzida lá 3 minutos? E não é. Se as estrelas produziram hélio, também produziram outros outros metais, que certamente não foram produzidos lá nos 3 minutos. Não deu para produzir metais. Parou em hélio, parou em deutério, pouco de lítio, mas parou por aí. Então você mede o hélio que tem em lugares no universo e mede também os metais, uma quantidade de metais. E mede em vários lugares. Aí o que você tem? Você tem um gráfico. Eu adoro fazer gráfico. Então tem um gráfico que seria uma coisa assim. Então nesse eixo aqui, teria a quantidade de hélio. Tá. No eixo X, estaria a quantidade de metais. Hélio e metais encontrados nas estrelas, Encontrados em estrelas, observado por causa observados. disso, por espectroscopia. Por espectroscopia, Ok. exatamente. Tá bom. Aí você vai numa estrela, Tá. tá aqui, essa é a quantidade de hélio, E essa é a quantidade de metais. Vai em outro lugar no universo, sei lá, tem menos hélio e tem menos metais também. Tá. Aí você tem um gráfico, sei lá, vai ter erros experimentais. Claro, Aí o que você faz? Você faz uma uma extrapolação. curva média. Quando tem 0 metal, Ah, genial. Os metais então, é não assim foram- que a gente sabe. Então, é assim que isso você aqui mede. É a quantidade de hélio produzido primordial. Ah, genial. Por exemplo, deutério. Deutério. Então, deutério, Exato. isso é legal também. É. Isso é muito legal. Porque deutério também foi produzido no universo primitivo. Tá bom. E deutério é um núcleo bem simples também, um próton e um nêutron. É um isótopo de hidrogênio. É um isótopo de hidrogênio. Então, é um próton e um nêutron no núcleo atômico. Mas o deutério, em estrelas, ele nunca é produzido. Ele só é destruído. Então, qualquer deutério que você observar hoje, você sabe que vem de lá. A gente tem uma teoria que descreve a formação de elementos leves, que a gente chama de teoria da nucleossíntese. E depois, o que essa teoria faz, então, ela faz o seguinte. Então, aqui é a quantidade de elementos leves. Elementos leves então, são... leves são hélio, deutério, lítio, um pouco de lítio. pouco de lítio. Mas aqui nesse gráfico, eu vou pôr uma coisa que tem a ver com uma propriedade do universo. Então, essa propriedade do universo, uma coisa que você vai me perguntar mais tarde, é o número de baryons. Isso. Então, isso nós vou mesmo perguntar Então, mais essa tarde. é uma das maneiras de você determinar o número de baryons. E número de bárion, o que é bárion? Bárion é um próton. Bárion é um próton, número de prótons, se você quiser.
E aí o que acontece? Isso daqui é uma coisa interessante. Então, isso daqui é um gráfico, eu vou fazer um gráfico número teórico. Tá, mas espera aí, teórico com base em quê? Teórico. Com Então, essa teoria aqui é. A teoria de partículas elementares Tá. e depende basicamente do número de prótons. Tá, isso aqui é o teórico. Aí você vai e mede, aí você vai ter um erro também experimental, certo? Tá bom. Muito bem. Aí você vai e mede. Então, sei lá, mediu isso daqui, tá aqui. Mediu esse daqui, porque aí é um erro assim também. E mediu esse daqui. Então, essas caixas aqui, digamos que são caixas de medidas experimentais. E eu desenhei um pouco errado, mas o que é importante é que existe uma faixa da quantidade que está aqui, que é o número de prótons, que explica todas as quantidades. Se você pegar o número de prótons nessa faixa, você consegue explicar todos os dados observacionais com a teoria. Tá? Então, isso aqui está um pouco errado, aqui tem uma concordância entre a teoria e a observação. Exatamente. Então, essa concordância é que fixa esse número de prótons. Fixa esse número de prótons aqui. Um certo erro, obviamente, mas fixa o número de prótons. Então, eu vou falar de quantos prótons tem mais ou menos por metro cúbico no universo. E quando eu falo número de prótons, você tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Eu quero dizer que é em média, assim, no universo. Não é o prótons que tem aqui. Não é aqui, né? É em média no universo. E o universo é muito mais vazio do que aqui. Muito. Mas, enfim, o número de prótons é da ordem de... A densidade do número de prótons no universo... No universo. Tá bom. Não é nessa sala. Tá. É da ordem de 0,1 prótons. É até chato falar 0,1, mas é isso. Prótons por metro cúbico. Por metro cúbico. É muito pouco próton. É muito pouco próton. Eu vou desenhar o universo. Está aqui o universo. Tem galáxias por aqui. Então, isso aqui são galáxias. Então, é expansão. Tá. Então, o universo está se expandindo. E a taxa de expansão, quer dizer, como que varia essa velocidade, depende da densidade que está aqui dentro. Por quê? Se for mais denso, essas galáxias não vão sair com velocidade. A velocidade vai diminuir mais rapidamente, né? Do que... Por causa da força gravitacional. Da força gravitacional. Por causa da energia gravitacional. Exatamente. Né? Tá, então, a taxa de expansão, que está relacionada com a constante de Hubble, então a constante de Hubble, a gente denota por um H. Isso. Que não é uma constante. Isso é uma coisa interessante. Ela é constante, ela não é... Para cada tempo... Para cada tempo tem o seu valor. Então, ela depende do tempo do universo. Mas ela é constante hoje. Hoje ela é constante, certo? Tá. Então, isso daqui, a constante de Hubble, ao quadrado, está relacionado com a densidade, ρ. E a constante de proporcionalidade é uma coisa assim. A densidade, aqui nós estamos falando de densidade de matéria e energia, Isso. Não é isso? Aqui é a densidade de matéria e energia. Tá bom. A densidade do universo. E aí é matéria e energia. Tá bom. Muito bem. Então, se você tem mais densidade, essa taxa é maior. Só voltando um pouquinho. Tá. Eu esqueci de um termo nessa equação. Não é grave, mas é assim. Isso é interessante também, porque a gente está falando do universo. E a gente está acostumado com geometria plana aqui, né? Se você pega uma folha de papel e desenha um triângulo, a soma dos ângulos do triângulo é 180 graus. Isso. Mas o universo não precisa ser assim. Ele pode ter uma geometria, que a gente fala, ele pode ser curvo. Por quê? Porque a gente sabe que Einstein, na relatividade geral, mostrou que a quantidade de matéria curva o espaço. Então, precisamos saber se o universo é plano ou não, se tem uma curvatura. E essa curvatura afeta a taxa de expansão também, se tem ou não tem. Então, tem mais um termo aqui que tem a ver com a curvatura. Tá bom. Se esse termo for zero, significa que o universo é plano. Vamos dizer que a gente está medindo essa constante de Hubble hoje. Então, quando a gente mede hoje, a gente põe um símbolozinho zero aqui. Tá legal. Eu vou pôr zero aqui também, porque a densidade também muda com o tempo. Tá bom. Né? À medida que o universo expande, a densidade muda. Mas existe uma densidade crítica, a gente chama de densidade crítica, na qual a curvatura é zero. Tá muito bom. A densidade crítica... Então, é aquela na qual esse termo é zero. Então, isso aqui é igual à constante de Hubble. Exatamente. Tá bom. Então, a densidade crítica
que eu vou chamar de ρC, um ρ crítico, é exatamente o que você falou. É quando essa igualdade ocorre. Então, se eu passar esse termo aqui para o outro lado, a densidade crítica é simplesmente 3H0 ao quadrado dividido sobre por 8πg. G é a constante gravitacional de Newton. Então, a gente conhece muito bem a constante gravitacional de Newton. Isso daqui, que é a taxa de expansão, que é a constante de Hubble hoje, isso é medido hoje em dia, como a gente estava discutindo antes, tem várias medidas da taxa de expansão hoje do universo. Então, isso é um número. Você calcula esse número. Isso é um número, certo? exatamente. Você calcula esse número e tem um valor, que eu esqueci, 10 a menos 29 gramas por centímetro cúbico. Tá. Algo desse tipo. Essa é a densidade necessária para que o universo seja plano. Tá. Aí você vai e mede a densidade do universo. Isso é interessantíssimo. WMAP, por exemplo, esse satélite que mediu a curvatura do universo. Curvatura do universo, surpresa, surpresa. 0. Muito próximo de zero. Muito próximo de zero. Então, significa que a densidade do universo é muito próxima da densidade crítica. Mas do que é composta essa densidade? Aí que a gente vai. Então, do que é feito o universo? Exatamente. Então... Porque a densidade fala sobre o que é feito. Quanto tem de cada daquilo componente. Que é feito. Exatamente. Tá, então, a densidade do universo pode ser feito, por exemplo, de bárions, que são prótons, etc. Então, a gente chama de bárions. Pode ser feita de fótons. Então, isso aqui, fóton a gente denota por uma letra grega gama. Pode ter neutrinos. Pode ter outras coisas também. Vou colocar assim um X para dizer outras coisas. Tá bom. E o que a gente usa não são, então, essas densidades, mas a gente faz o seguinte. A gente divide isso daqui pela densidade crítica e dá um nomezinho para isso daqui. Tá. Vem a ser ômega. Ômega. Então, esse daqui seria essa letra ômega maiúscula, né? De bárions. De bárions. Esse daqui seria um ômega de fótons. Esse daqui seria um ômega de neutrinos. Esse daqui seria um ômega desse negócio X que eu não sei o que é. Tá bom. Tá bem? Tá bom. E o que a gente sabe é que a densidade total é muito próxima da densidade crítica. Isso é 1. Então, isso daqui é 1. Então, o que a gente tem é que essas densidades aqui... Tá, então vamos repetir, tá. Tá ok. Ômega fótons mais o que isso for. Aí é igual a 1. Tem que ser 1. Tá. Então, esses números aqui são muito mais palatáveis, digamos assim. Tá. Palatáveis porque como a densidade é muito pequena, é mais fácil trabalhar com isso aqui, números não é isso? Então, vou te dizer, por exemplo, ômega bárion, em vez de falar 0,1 prótons por metro cúbico que eu tinha aqui, isso, que você ou tinha podia escrito. falar 10 a menos 30 gramas por centímetro cúbico, isso daqui é 0,04. Tem outras coisas. Então, o interessante é que você pode medir também a densidade que existe em aglomerados de galáxias. Então, aglomerados de galáxias, o que são aglomerados de galáxias? São várias galáxias juntas, elas estão estão ligadas gravitacionalmente. E você medindo a velocidade das galáxias dentro de um aglomerado de galáxias, você tem ideia da massa que está dentro desse aglomerado de galáxias. Então, você pode medir esse ômega, essa quantidade de matéria que estaria dentro de um aglomerado de galáxias. Aí você mede isso daí. Né? E surpresa, surpresa. Então, se você faz uma medida, e aí, bem, tem outros tipos de medidas que você pode fazer, mas digamos, o que você mede da matéria em aglomerados de galáxias, você esperaria encontrar algo dessa ordem, porque afinal de contas, são matéria bariônica. E as estrelas, que a gente sabe, são feitas de bárions. As estrelas, poeira, tudo é feito de prótons e nêutrons e átomos e coisas assim. Mas você vai medir em aglomerados de galáxias e outros lugares também, e você encontra que isso é da ordem de 0,25. Muito maior. Muito maior do que bárions. Tem galáxias. Tem gente que sabe desenhar galáxias muito melhor do que eu, mas enfim. Tá bom, essa tá boa. Galáxias, assim... Tá. E elas estão interagindo gravitacionalmente. Isso. Então, elas têm um movimento peculiar, um movimento próprio delas. Você mede essa velocidade. E quanto maior a massa que está aqui dentro, maior essa velocidade. Tá bom. Então, daí você acha essa massa de aglomerados. Tá bom, ok. Mas tem outras maneiras de fazer. Então, eu vou desenhar uma galáxia como sendo uma coisa assim. Tá bom. Tá bom?
Aqui está a galáxia. Então aqui estão as estrelas. Então isso aqui é uma galáxia. E aqui estão as estrelas. Você está vendo, então, você não vê individualmente as estrelas, você vê Tá bom. luz, certo? Muito bem. Mas aí, fora da galáxia, você consegue medir, então, pega aqui uma região aqui. Você consegue medir a velocidade dessa região. Por quê? Porque ela emite luz, se a galáxia ela não está parada, ela está em rotação. Tá bom, e nós estamos vendo ela daqui. Nós estamos vendo ela daqui. Então, pode ser que a estrela essa parte está vindo para cá, vai ter uma outra parte que está vindo para lá, e você, através da luz, você vê um desvio das linhas espectrais e consegue medir a velocidade. Tá bom. E consegue medir a velocidade também de coisas que estão, digamos, fora dessa parte luminosa, porque além das estrelas, tem regiões aqui que emitem uma certa luz, tipo de radiação, não é exatamente luz visível, mas regiões que têm hidrogênio, que estão até meio fora assim, da galáxia. Tá. Mas você, enfim, você consegue mapear isso, né? São nuvens de hidrogênio. E o que você espera é o seguinte, se eu fizer um gráfico, e aqui eu vou fazer um outro gráfico, da velocidade de rotação. Tá bom. Como função do raio, porque a galáxia tem um raio definido. Né? Passou daqui, você não vê mais estrelas, por exemplo. Então, eu vou dizer que esse raio da galáxia está aqui. Esse é o raio da galáxia chamado de R. Então, o que você esperaria é o seguinte, enquanto tem essa matéria, né, essa velocidade aumenta. Depois que passa desse raio e não tem mais matéria, você esperaria que isso aqui decrescesse. Isso, por tudo que nós estamos falando aqui de gravitação. Por causa da gravitação. Tá certo? E aí foram feitas medidas em várias galáxias, várias galáxias, e o que se notou é que a coisa faz isso daqui. Por quê? Pega um pouquinho. Deveria ser assim segundo Newton. Deveria ser assim segundo Newton, Tá bom. e com a hipótese de que não tem mais nada aqui. Tá Tem certo. pouquíssima matéria. Tá bom. Deveria ser assim. Tá bom. E não é. O que pode ser? Tem que mudar. Tem que mudar. Isso daqui está errado. Essa figura aqui está errada. Significa que tem mais coisa aqui. Quer dizer, Além do raio visível da poder. galáxia, Então vamos ver, para a velocidade poder continuar crescendo com o aumento do raio, tem que ter mais tem matéria. que ter mais matéria. Só que é uma matéria que a gente não vê. E o que é essa matéria? A gente chama de matéria escura. Tá Aí você vai me perguntar, bom, e essa matéria escura pode ser baryons? Aí você mede a contribuição dessa matéria escura para a densidade, dá muito maior que 0,04. Então essa matéria escura não bariônica. Não é bariônica porque se fizer a hipótese de que existe essa matéria escura para contemplar isso aqui, aí o valor não vai ser esse aqui. Não, vai ser maior. Tá. E esse isso valor aqui é observacional. É observacional também de mais de uma fonte. Nucleossíntese e radiação cósmica de fundo. A maior parte das pessoas, eu inclusive, acreditam que matéria escura é feito de partículas elementares. Quais são as propriedades que essas partículas têm que ter? Primeiro, para você não enxergar a partícula, você não enxerga. Tá. Então, para falar a verdade, o termo escuro, eu não gosto do termo escuro, eu acho que é um termo errado. Você tem que usar transparente. Você não enxerga o negócio. E você não enxerga por quê? Porque ela não interage com a luz. Para não interagir com a luz, ela tem que ser eletricamente neutra. Não pode ter carga elétrica. Porque se tiver carga elétrica, ela interage com a luz e não se enxergaria. Tá bom. Então tem que ser neutra. Tá. A outra condição, que você pode pensar que é trivial, mas não é que ela está aí. O que significa ela está aí? Significa que a maior parte das partículas do modelo padrão, elas são produzidas e se desintegram rapidamente. Por exemplo, bóson W, bóson Z. Então essas partículas, você produz e elas se desintegram em frações de segundo. Sei. Essas não. Então, elas têm que estar aí. Elas estão aí nesse sentido, elas existem. Elas não se desintegraram. Isso, tá bom. Durante, talvez, a vida do universo. Tá. Então, elas podem ser tão antigas quanto o universo. Podem ser produzidas no começo do universo. Então, elas têm que ser o que a gente chama de estáveis. Tá bom. Estáveis significa não se desintegram. Então, elas são neutras e são estáveis. estáveis. O modelo padrão tem algum candidato? Não, até que tem. Neutrinos, por exemplo. Sei. Neutrinos são exatamente partículas neutras e são estáveis, não se desintegram. O
problema de neutrinos é que não dá para explicar a dinâmica das galáxias com neutrinos. Tem outros problemas, porque o neutrino é uma partícula de massa muito pequenininha. E você pode calcular a densidade de neutrinos no modelo padrão, no universo, e é muito menor do que esse ponto 25. Então, acho que o neutrino está descartado. Então, se você perguntar para um físico de partículas, ele vai dizer, provavelmente, 90% dos físicos de partículas vão dizer que, bom, o melhor candidato para matéria escura é um neutralino. Mas nunca foi visto um neutralino. Então, primeiro é o seguinte, a matéria escura está aí, está na nossa galáxia, está passando por aqui. Está aqui, né? Por você passam bilhões de partículas de matéria escura por segundo. Por você também. E por mim também. Talvez um pouco mais por mim, porque eu sou maior que você. Mas a gente não percebe essa matéria escura. Por que não percebe? Porque ela interage, a interação dela é muito fraca. Parecida com o neutrino, a interação é parecida com o neutrino. É como se fosse um neutrino pesado, para falar a verdade, não é muito diferente. Mas, enfim, a interação é fraca, mas tem alguma interação. Então, dessas bilhões que passam por nós, algumas vão interagir. É claro que a gente não vai perceber. Então, você tem que construir detetores altamente sensíveis, que quando uma dessas partículas interagem, uma dessas partículas vai interagir com o detetor, você consegue detectar. A gente estava discutindo a contribuição de uma matéria que não era bariônica. E nós chegamos à conclusão que várias evidências indicam a existência de uma matéria, que a gente chama de matéria escura, não bariônica. Não só de aglomerados de galáxias. Então, eu vou colocar, em vez de colocar aglomerados de galáxias, vou colocar aqui matéria escura. Tá bom. Agora, a soma desse negócio aqui era 1. Tem que ser 1. Então tem que ter Então, aqui alguma matéria outra coisa. bariônica quer dizer que é 0,04 de 1, quer dizer que é 4%. 4%. Tá. Aqui quer dizer que é 25%. Aí tem que ter mais coisa. Eu escrevi mais coisa só aqui. neutrinos. Escrevi neutrinos, escrevi fótons. Bom, a contribuição de fótons hoje é muito pequena. A gente sabe qual é a radiação cósmica de fundo. É a radiação cósmica de fundo. A contribuição para a densidade de energia é muito pequena. O que não é a mesma coisa que o número de fótons por centímetro cúbico. Certo. Tem muito mais fóton num pedaço de espaço do que bárions. Mas a energia deles é muito pequenininha. Então, a contribuição para a energia é muito pequena. Então, isso aqui é basicamente desprezível hoje, que na verdade é um universo primitivo, mas hoje ele é desprezível. Tá bom. Isso aqui também é basicamente desprezível. Então, o que é? Então, o que é? Então, o que a gente acha que é, e tem várias evidências, acha uma palavra muito ruim, nós temos muitos indícios de que existe uma outra componente que é dominante, vai ser dominante sobre tudo isso, que é o que a gente chama de energia escura. Que é algo totalmente diferente de matéria escura. Matéria escura é matéria do jeito que a gente conhece, atrai outras matérias. Não é? Energia escura não, é uma componente do universo que dá origem a uma repulsão, é uma antigravidade. E a gente não sabe qual é a origem disso daqui. A gente não tem nenhum modelo. É um problema muito sério em física de partículas. A gente não sabe o que é energia escura. A gente não sabe também o que é matéria escura. Mas matéria escura, pelo menos, tem candidatos plausíveis. Sim. Mas energia escura não tem nenhum candidato plausível. Então, esse é um problema que a cosmologia coloca para a física de partículas. Para a física de partículas. Então, tem modelos? Tem. Física de partículas também tem. Que são modelos de, chama-se campos escalares. Que esses campos escalares no universo poderiam ter um efeito de energia escura. Mas não existe nenhuma evidência para isso ainda, e também não existe nenhum modelo que as pessoas considerem satisfatório. Campo escalar é uma entidade, digamos assim, que preencheria todo o universo. Todo o universo. Porque essa energia escura está associada com uma energia que a gente chama de energia de vácuo também. Então, se você pega um pedaço do universo, o mais vazio possível, não está vazio. Tem energia lá dentro que está associada com o próprio... No caso do que se chama constante cosmológica, estaria associado com o próprio espaço. No caso de ser o que se chama campo escalar, estaria associado com a energia desse campo escalar. Agora, eu gosto de pensar assim, pensa no mar. Um mar bem calmo, um lago. Então, o campo escalar seria esse lago. E agora, o campo, se você joga uma pedra nesse lago, você forma ondas. Essas ondas são as partículas associadas a um campo. Então, toda partícula tem um campo associado. Então, o elétron tem um campo associado, um fóton tem um campo associado, e as partículas são excitações desse campo, essas ondas que acontecem. No modelo padrão das partículas elementares, existe um campo escalar que ainda não foi detectado. Chama-se bóson de Higgs.
Exatamente. Por isso que, tá certo. Então o bóson de Higgs, esse que está procurando no LHC e tal, ele não é uma partícula, ele é um campo? Todo campo tem uma partícula associada. Então tem a partícula e ao contrário. que se vai buscar. Então, lembra da pedra que tem que jogar e que forma partícula? Mesma coisa. O que a colisão de prótons no LHC vai fazer é perturbar o lago e fazer a partícula de Higgs. E você vai detectar a partícula de Higgs. Mas o campo de Higgs também tem um efeito gravitacional, porque tem energia lá dentro. Sabe qual é o problema? O problema é que se você pegar o que em física de partículas a gente acha que é o valor esperado, a contribuição para a energia escura do campo de Higgs é muito, muito, muito maior do que o observado. Porque a energia associada à energia de vácuo é da ordem, a gente usa a escala de energia de elétron-volts, é 10 a menos 3 elétron-volts. E a energia associada ao bóson de Higgs é da ordem de 10 a 12. 10 a 12 elétron-volts. Então, a diferença de 10 a 15. 1 seguido de 15 zeros. Quer dizer, se a energia escura fosse a energia de vácuo, teria que ser esse valor aqui. É essa escala de energia. Se for o campo escalar, é essa escala de energia aqui. Ou seja, esse negócio ou é uma coisa ou é outra coisa. Ou então tem falta... algo que cancela a contribuição do Higgs, a gente não sabe o que é. A gente não sabe. Tá bom. A gente não sabe. Então, foi um grande problema essa história. Os físicos de partículas já conheciam esse problema da energia de vácuo. E ninguém ligava muito. Por quê? Porque o efeito era gravitacional. E físicos de partículas nunca pensavam em gravitação. A hora que mediu a constante cosmológica, aí esses problemas voltaram a ser discutidos. E a gente não tem uma solução para isso. Mesmo essa história de campo escalar, como um candidato à energia escura, não diz nada sobre a contribuição do bóson de Higgs, se for um outro campo escalar, né? Então, não resolve o problema. Tá bom. Então, esse é um problema Esse é um problema sério. Isso é muito bom, vocês terem problemas. Senão tem graça, né?